Olá, quarto no ar, como é que foi o feriado? Bom, e hoje nós vamos terminar a 23ª semana, certo? Então, nessa última aula da 23ª semana, nós estamos aqui no dia 8 de setembro, dia 8/9. Nós vamos ter nossa aula 4, né? Porque teve o feriado, então só foram 4 dias. Ciências no livro, língua portuguesa e hora da leitura impressa. Então, finalizando aqui a parte 1 dos biomas, né? Depois nós vamos entrar lá nos pampas e nas outras partes. Então, finalizando essa parte aqui, nós vamos falar sobre a caatinga de novo e sobre o cerrado, né? As savanas brasileiras, né? São um tipo de vegetação e de biodiversidade chamada savana. Então, nós temos aí um exemplo de algumas árvores, né? Do cerrado, no caso, da savana cerrado, que nós vimos que fica bem na região central do Brasil, certo? Tem muita variedade de árvores e animais. E vimos também que é muito interessante, que é chamada de a floresta invertida. Lembra disso? Ao contrário. Por quê? Quem lembra aí? Pois é, aqui tem um exemplo aqui, ó, né? Nessa imagem aí você pode perceber que ela tem raízes bem profundas. O cerrado não tem aqueles rios, grandes rios como a Amazônia tem sobre a superfície. A água do cerrado, a maior parte da água do cerrado fica no subsolo, ou seja, dentro da terra e bem profundo, né? São chamados depósitos subterrâneos de água, grandes lençóis de água. E para as árvores alcançarem, né, esses seus subterrâneos de água aí, ela vai precisar ter o quê? Uma raiz bem longa, bem profunda. Por isso que geralmente a parte de cima delas é mais baixa, né? E a parte de baixo, e a raiz, no caso, ela vai ser bem mais profunda. Então, aqui nesse exercício, ela traz um exemplo, né, de árvore que tem um tronco retorcido, a casca grossa, formada por uma camada de cortiça, que é comum essas árvores lá ter esse tipo de camada na superfície delas, como se fosse a pele dela, né? E essas são as corticeiras, né? Cortiça, para quem aí não está lembrando, ela é um material, uma madeirinha, que parece até meio fofinha, meio esponjosa e grossa, que eles usam para tampar aquelas garrafas de vidro, como de vinho, por exemplo, e em outras coisas também. Então aí, ó, vem das corticeiras, como vocês podem ver aí, né? Bem comum no cerrado. Aí você vai responder essas perguntinhas aí, ó. Na sua opinião, há alguma vantagem para as árvores terem cortiça no tronco? Como eu disse para vocês, a cortiça ela vai ser uma camada bem grossa, né? Uma camada grossa assim, na árvore por fora dela. Então isso significa que acaba sendo uma proteção. Lembra quando comentamos que quando é tempo muito seco, é comum acontecer os incêndios? Então pensa no incêndio, já é uma proteção a mais que ela vai ter, ela tendo uma camada mais grossa, que é a cortiça. Então serve como uma proteção para o dia a dia e inclusive para esses tipos de acidentes. A letra B. Há alguma vantagem para árvores terem as raízes profundas? Acabamos de falar, né? Como o cerrado ele não tem uma grande quantidade de rios como na Amazônia, né, e na Mata Atlântica, ele tem rios, mas não é aquela quantidade abundante. Abundante significa o quê? Muitas, né, muita quantidade como tem nos outros. Então, ele tem muita água na parte do subsolo, só que é muito profundo. Então, por que é interessante essas árvores terem raízes que vão bem a fundo, bem longas, bem no subsolo mesmo? Exatamente, para poder captar, né, pegar essa água que está lá nos lençóis subterrâneos, certo? Então isso é interessante para elas, é um meio de sobrevivência, certo? Agora falando da caatinga, lembra disso? Vamos lá, vamos falar da caatinga, outra savana brasileira. E essa savana aí é unicamente do Brasil, não tem em outro lugar. Lembram disso que nós comentamos? Pois é, porque essas outras pegam outros países, né? Amazônia, Mata Atlântica, o próprio Cerrado também pega pedaços de outros países em volta aqui. Já a caatinga não, ela só está aqui na nossa região do sertão nordestino, né? E ela não vai para outro país, então é unicamente do Brasil. Aí fala da origem desse nome diferente, né? Caatinga. Aí mostra que ela vem de indígenas tupi que deram esse nome.
A palavra caatinga, ela significa mata branca, né? Aí você imagina por quê? Por que os indígenas deram esse nome para o bioma? Vamos lembrar aí. Nós vimos que a caatinga, diferente do que muitas pessoas pensam, quando ela está na época de chuvas, que são menores que em outros biomas, mas ela tem a sua época de chuva, ela vai ficar verdinha, florida, bem diferente do que as pessoas costumam ver. Mas na época mais seca, o que acontece com a vegetação? O que eu observo assim na paisagem da caatinga? Que ela vai ficar bem esbranquiçada, bem seca, bem acinzentada, né? E os indígenas, na época que eles perceberam que nas chuvas, né, na falta da chuva, na época de seca, a caatinga ficava desse jeito, meio esbranquiçada, meio acinzentada, por isso eles deram o nome de mata branca, que na língua deles, caatinga, né? Então tem a ver com a questão de, na época da seca, ficar esbranquiçada a vegetação, certo? E aí nós temos os cactos. Quem se lembra aí que os cactos são importantes ali nesse bioma? Eles fazem uma coisinha que muitas plantas não conseguem, né? Principalmente em outros biomas, que é guardar água dentro de si. Eles são dos que mais conseguem fazer isso. Os cactos, eles estão adaptados para esse tipo de lugar quente e seco. Eles conseguem acumular água no caule deles, na parte do corpo deles, né? O mecanismo deles que eles usam aí, né? É de perder o mínimo de água e conseguir o máximo de água ser guardado dentro do caule. Aí na legenda, nós temos aí dizendo que os espinhos deles estão aqui no lugar das folhas, né? Porque você observa, ele não tem folhas normais igual às outras vegetações, certo? As folhas dele, na verdade, foi adaptada, foi evoluída para espinhos, exatamente para ele perder menos água, sabia disso? Aqui, ó, o que o exercício quer de você? Que você observe essas informações aqui e depois responda a questão lá embaixo. Ó. Vamos pensar comigo. Ó, primeira letra A aqui. Ela diz assim: grande parte da água perdida pelos organismos terrestres por meio de transpiração, ou seja, pela evaporação da água na superfície do seu corpo. Ou seja, todas as plantas, né, que têm folhas assim, que a gente costuma ver, né, normalmente, elas já têm o organismo preparado para transpirar, igual o suor, né? Igual o ser humano tem o suor. Então perde um pouco de água, não perde? Certo? Quanto maior for a superfície exposta ao ambiente, maior a transpiração. Então vamos supor, uma planta que ela tem muitas folhas, um caule grande, né? Ela vai ter o que aí? Uma grande superfície, um grande espaço para perder líquido, para transpirar, certo? A maioria das plantas transpira, principalmente pelas folhas, tá? A maioria das plantas, elas transpiram, né? Elas perdem água através das folhas, certo? Agora, letra D, pede para você reler a legenda que está aqui, ó. Essa legenda aqui, ó. Nessa legenda fala o que eu já comentei com vocês, que os espinhos, né, são características marcantes dos cactos. Eles são folhas modificadas, então com o tempo essa planta evoluiu e ao invés de ficar uma folha comum como das outras, né, árvores, ele se transformou em uma espécie de espinho que estão no lugar das folhas dela. Pensando nisso, ó, em tudo isso que a gente leu, que todos os organismos terrestres, todas as plantas ali, por exemplo, normalmente que tem folha e tudo mais, elas transpiram, elas perdem água pelas folhas principalmente. Se o cacto evoluiu e no lugar de folha ele tem espinhos, que seriam as folhas deles modificadas, certo? No que isso ajuda? Se ele não tem folha, uma grande superfície de folha para perder água, ele vai perder menos água, exatamente, porque pelos espinhos ele não vai perder tanta água assim. Então, quanto menos ele transpirar, menos ele perder água, mais água o cacto consegue guardar dentro de si. E é sobre isso que você vai comentar aqui, ó. Você vai explicar por que os cactos conseguem, né, se adaptar à vida em ambientes muito secos. Por que motivo? Acabamos de falar aqui, né, durante essa leitura e dessa explicação. Feito isso, vocês vão para a autoavaliação.
que é sobre a parte 1 dos biomas. É hora de pensar sobre o que você experimentou e aprendeu. Marque um X na opção que melhor representa seu desempenho, seu desenvolvimento do aprendizado. Então, você vai marcar aí de acordo com os rostinhos aqui, né? Se aprendeu bem, se ficou com alguma dúvida ou se não entendeu nada, né? Então, você vai marcar com X. São 2 questões só. Entendo o que são biomas. Você conseguiu entender o que são biomas? Então, você marca um X ali. E a número 2, você conseguiu conhecer as características e biodiversidades da Amazônia, da Mata Atlântica, do Cerrado e da Caatinga? Você conseguiu perceber as características de cada uma dos tipos de matas, dos tipos de florestas? Então, as diferenças entre elas, as características particulares de cada uma, você conseguiu pegar e conhecer essa parte e compreender? Aí você vai marcar um X na situação em que você se encontra desse desempenho, ok? E aqui tem algumas sugestões de leituras, de sites que você pode aprender mais sobre os biomas que nós estudamos, tá? Por enquanto, nessa parte dos biomas é só. Nós entraremos na parte 2 a partir da próxima aula. Bom, e aqui na aula 4, na parte impressa, nós temos língua portuguesa revendo, né? Sílaba tônica e sua classificação, ok? Não se esqueça, a sílaba tônica é a sílaba mais intensa, é a sílaba mais forte, aquela que a gente, quando a gente fala, ela fala mais alta, mais comprida, como se ela subisse mais. Outra coisa que é importante você não esquecer, a posição. Se a última sílaba é a mais forte, eu chamo de oxítona, tá? Se é a penúltima sílaba que é mais forte, eu chamo de paroxítona. E se é a antepenúltima, né? Eu chamo de proparoxítona, depende da posição. Sendo assim, você vai completar essa tabela igualzinho está feito aqui no exemplo, tá? Nesse modelo aqui, ó. Você vai pegar a palavra, igual eu peguei química aí, vai retirar aqui, vai escrever qual é a sílaba tônica, tá? Que posição que ela tá, se ela tá na última, na penúltima ou na antepenúltima. E depois você vai classificar se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Igual no exemplo, é só fazer igual no exemplo. E a hora da leitura. Estamos aí com o livro Quando Tudo Isso Passar, tá? Fala um pouco sobre esse tempo da pandemia, né? Do Covid, do isolamento. É legal a leitura, faça uma leitura assim bem caprichada e grave um áudio ou um vídeo e manda para mim, tá? Estou esperando. Até a próxima.